Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, salve, salve, povo de Deus. Eu quero nesse momento trazer uma palavra de Deus para o coração de todos vocês. Em 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 8, diz assim a palavra de Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele chamou e ele lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse-lhe: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor, teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, e para que comamos e morramos. Meus queridos, eu quero nesse momento trazer uma meditação da palavra de Deus. O Senhor, ele dá ordem ao profeta Elias, e aí o Senhor disse: Elias, vai a Sarepta, como nós acabamos de ler, que lá eu já ordenei a uma mulher viúva para que te sustente. Naquele momento, Israel estava passando em uma situação difícil e aquela mulher estava também numa situação muito difícil, porque era uma mulher viúva, na verdade o seu esposo morreu e ela só tinha seu filhinho, e aí, geralmente, o esposo é quem sustenta a casa. Então aquela mulher, ela acabou o seu sustento, acabou a pessoa que sustentava a casa, ele morreu, e ela ficou só ela e o filhinho dela. E Israel estava passando pelo momento, uma seca terrível, estava uma dificuldade, e aquela mulher só tinha Elias. Quando ela chegou, aliás, Elias quando chegou até ela, Elias pediu para que ela desse água a ele e depois fizesse um bolo para ela. Então veja bem, aquela mulher vira para Elias, como nós acabamos de ler, queridos, aqui, né? Ela disse a Elias que só tinha um pouco de farinha para fazer um bolo e um pouco de azeite na botija. Ela disse que ia comer e depois morreria. Aqui no final do versículo, do versículo 12, ela vai dizer que só tinha aquilo. Eu vou ler o versículo 12 todo para a gente entender. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite em uma botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Veja bem, aquela mulher estava falando para o profeta que não tinha como dar a ele, mas o profeta usado por Deus, o profeta, quando chega em um lugar, quando Deus envia o profeta, é para o profeta abençoar, é para o profeta falar a palavra. Ou Deus vai dar uma palavra de repreensão, ou Deus vai abençoar aquela pessoa. E aqui, o profeta chegou até aquela mulher e ele pediu a ela que atendesse ele primeiro. E aquela mulher relatou isso, o que ela tinha em casa. Então, no versículo 13, o profeta diz para ela, e disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro
para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Imagine, Elias disse, faz conforme você falou, mas faze primeiro para mim, traz aqui fora, né? E depois você faz para o seu filho. Interessante que aqui é engraçado, né? Como ela disse que só dava para fazer para o filho dela e para ela ia comer e ia morrer. E agora o profeta diz, faz primeiro para mim, depois você faz para o seu filho. Mas está aqui a palavra de Deus. O profeta falou isso porque Deus mandou ele ali para abençoar a vida daquela mulher. E aqui no versículo 14, ele diz, porque assim, aí vem a palavra de Deus, assim vem a mensagem do Senhor, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Aleluia. Queridos, da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falou pelo profeta Elias. Imagine, Deus usou o profeta para abençoar aquela viúva. Deus usou o profeta e o profeta profetizou. O profeta, aliás, profetizou sobre a vida dela, né? E ali não faltou farinha na panela e não faltou azeite na botija, porque daqueles dias em diante ela comeu, né? E sustentou o profeta também durante muitos dias até que viesse chuva sobre aquela terra, sobre Israel. Então, como eu falei, Israel estava passando pelo momento difícil, mas o Senhor usou o profeta para abençoar aquela viúva. E nos tempos difíceis, Deus sempre usa alguém para nos abençoar. Nos momentos difíceis, Deus envia pessoas para nos abençoar. Amém? Então que você possa meditar nessa palavra, que você possa guardar no seu coração, tá bom? E eu peço assim, em nome de Jesus, se inscreva no canal, tá certo? Dê o seu like, não esqueça, viu? E que você toque aí o sininho das notificações para você receber cada vídeo que eu gravar, você vai receber, entendeu? Então que Deus te abençoe e que você tenha um bom dia em nome de Jesus.